E aí, tudo bom? Hoje eu vou fazer um resumo de tudo que você precisa saber sobre a reserva de emergência. O conteúdo hoje tá quente. Então vamos lá, a tão famosa reserva de emergência. Mas que é isso, rapaz? Tá louco? Reserva de emergência, o que é isso? Reserva de emergência é aquela fatia da sua carteira que você reserva para emergências, ou seja, para algum caso emergencial que você possa vir a ter. Usar para emergências, para se precaver de possíveis acontecimentos que podem haver que te desestabilizem de alguma forma. A reserva de emergência, ela é essencial para manter a sua estabilidade financeira, a sua estabilidade psicológica mental, e ela mantém a segurança da sua carteira, da sua família, e ela te dá uma possível liquidez para usar, seja qual for o seu objetivo, mas lembre, emergências. Vou logo falando aqui em relação, muita gente me pergunta, como é que eu começo a investir? Antes de começar a investir, você precisa ter a sua reserva de emergência. Não existe você pensar, mas fulaninho de tal investe, eu quero investir também. Beleza, mas você precisa da sua reserva de emergência antes. O processo de investimento não é um processo rápido, não é um processo simples, é um processo um pouco complexo. Você tem que preparar sua cabeça, você tem que preparar sua carteira, você tem que preparar suas finanças para a possibilidade de investir. Quem investir é algo a longo prazo, você vai fazer isso pro resto da sua vida. Não é você ajeitando um mesinho ali a sua carteira, economizando um mesinho que você vai garantir a sua reserva de emergência pro resto da vida. Muita gente demora meses, anos montando a reserva de emergência, montando a sua cabeça, preparando-se psicologicamente e financeiramente para começar a investir. Então investir não é um processo tão fácil assim como muitos pensam, beleza? Mas qual seria o número ideal para eu ter de reserva de emergência, hein? Não existe um número ideal. O ideal é você estar o mais preparado possível. Ou seja, quanto mais preparado você tiver, melhor para você. Por exemplo, a reserva de emergência, ela te dá proteções inigualáveis. Quanto mais protegido você tiver, melhor. O ideal é que você, primeiramente, calcule os seus gastos mensais. Quanto eu gasto por mês? Depois que você fizer esse cálculo, você multiplica esse valor entre 6 a 12 vezes o seu gasto mensal para você obter um valor ideal de reserva de emergência que você precisa, beleza? Então, por exemplo, vamos dizer que você gaste R$1.000 ou €1.000, ou seja, você gasta R$1.000 ou €1.000 dentro do mês para você poder fazer tudo que você precisa fazer. É o dinheiro que você precisa para se manter. Sai, formiga. Aí, rapaz. É o dinheiro que você precisa para se manter, para pagar as suas contas, para pagar o seu aluguel, a sua água, a sua luz, sua energia, seu transporte, enfim, seus gastos que você precisa para sobreviver. Esses são os seus custos mensais. Se você tiver esse gasto em R$1.000, €1.000, multiplica esse valor no mínimo por 6, ou seja, R$6.000 ou €6.000. Felipe, mas €6.000 é muito, R$6.000 é muito. Beleza, ô bonitão? Então, você tem duas opções. Primeira, gaste menos. Se você gastar um pouco menos, seu valor de reserva de emergência também vai ser inferior. Se você gastar, por exemplo, €500 ou R$500 ao invés de 1.000, sua reserva de emergência, ao invés de 6, vai ser 3. Então vai ser metade. Mas não tenho condição de gastar menos. Então, ganhe mais. Só tem essas duas opções. Ou gastar menos ou ganhar mais. Tirar a reserva de emergência não é uma opção. Você tem que ter a reserva de emergência. É o básico, é o mínimo. Agora eu vou te dar aqui vários exemplos para você refletir o quão importante é a reserva de emergência para a sua vida. Porque muita gente me fala, eu não preciso de reserva. Reserva? Não preciso. Eu mantenho. O dinheiro que eu venho, eu controlo. Então vamos lá, o bonitão mestre da matemática. Por exemplo, se você, porventura, do dia para noite, perder um emprego, o que você vai fazer? Se você não tiver reserva de emergência. Não sou eu que estou falando, é nada mais, nada menos que o IBGE. O IBGE disse que mais de 3 milhões de brasileiros perderam emprego em 3 meses de Covid. Imagine se você não tiver reserva de emergência nesses 3 meses. O que você vai fazer? Passar fome? O governo fala, fique em casa. Você vai ficar? Não vai, porque você não tem reserva de emergência, você não está preparado psicologicamente, você não está preparado financeiramente, então você vai meter o louco, você vai meter os pés pelas mãos. Às vezes você vai fazer algo que você não queria, às vezes você começa um comércio que você não gostaria de ter, você começa algo sem estudo,
estudo, sem preparo, sem conhecimento, você mete os pés pelas mãos. Não tem jeito. Segundo a Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e Capitais, a Ambima, mais de 66% dos brasileiros em 2009 não economizaram absolutamente nada para se preparar para a crise que houve. Crises são previsíveis, elas sempre vão acontecer. Agora, quando? A gente não sabe. Se a gente soubesse quando, ia ficar fácil, hein? Era para ser todo mundo milionário. Mas crises são previsíveis. A gente sabe que vão acontecer, então a gente tem que estar preparado sempre. Quanto mais preparado você tiver, melhor. 66% dos brasileiros não economizaram exatamente nada, exatamente. Imagine, vamos colocar aqui um valor, 210 milhões de pessoas no Brasil. Quanto que dá esse valor de pessoas que não se prepararam para a crise? Um valor de aproximadamente 130 milhões de pessoas despreparadas financeiramente para a crise. Então imagine 130 milhões de malucos, sem reserva, muitos sem emprego, sem preparo, com dinheiro mais saindo do que entrando. Oh meu Deus, oh my God, I have to do now. I'm gonna kill you. Então imagine a loucura que é, como que fica a cabeça de uma pessoa dessa se vem uma crise e ela está despreparada financeiramente, psicologicamente. Que é algo que tecnicamente ninguém espera, mas crises acontecem. Se você não estiver preparado devidamente, você vai sofrer de alguma forma, sempre. E vem cá, Felipe, já entendi a importância da reserva de emergência, mas como é que eu faço ela? Como é que eu diversifico ela? Onde é que eu coloco? Quando você trata de reserva de emergência, você precisa ter alta liquidez. Se você quiser retirar ela hoje, você tem que ter uma liquidez alta, uma volatilidade baixa. Ou seja, não existe você pegar a sua reserva de emergência e investir em ações, investir em fundo imobiliário. E se você precisar desse dinheiro hoje, você não consegue tirar. Por exemplo, hoje é sábado. Não, hoje é domingo. Hoje é domingo. Então, se você quiser tirar esse dinheiro hoje, você não consegue. Primeiro, porque o mercado está fechado. Segundo, porque você não tem liquidez máxima para retirar no mesmo dia. É sempre D mais um no mínimo. Você precisa de um dia mais um. Ou seja, você vai retirar hoje, não consegue. Você vai retirar amanhã, não consegue. Você só vai conseguir retirar na terça. Então, imagine se você está numa situação de doença. Imagine se você acidentou seu carro. Se você precisa de um reparo agora. Se você está machucado. Se você precisa de uma cirurgia. Então, imagine se você precisa desse dinheiro agora e não tem. A reserva de emergência é vital, eu disse vital, para a sua vida, para seu preparo psicológico, para o seu preparo financeiro. Digo e repito sempre, reserva de emergência não é uma opção, você precisa ter antes de pensar em qualquer coisa. Mas onde que eu deixo essa reserva de emergência? Em algum lugar que você não gaste. Por favor, não gaste a reserva de emergência. A reserva de emergência é feita para cuidar de você, para pegar você na hora de sua dificuldade e falar: vem cá, bebê, me abraça. Use somente se precisar. Em último caso, use a reserva de emergência para o objetivo dela. Emergências. Ah, mas eu quero comprar uma roupinha aqui, depois eu reponho. Não. Ou seja, como você pode ver, eu coloquei aqui vários dados e coloquei várias informações interessantes em relação à reserva de emergência, o que me faz pensar que a educação financeira ainda está muito decadente no Brasil e também no mundo, que muitas pessoas estão despreparadas psicologicamente e financeiramente para as ondulações do mercado. Ele sobe, ele desce e a gente tem que estar preparado para tudo. Se você não estiver preparado, você vai meter os pés pelas mãos, você vai fazer algo que você não gostaria de ter feito, você vai às vezes começar algum projeto de forma errada, de forma despreparada, coisas às vezes que você não gostaria de fazer. Então, quanto mais preparado você tiver agora, melhores vão ser seus resultados. Você vai ficar tranquilo. Se vier uma crise de novo, Covid 2022, você vai ficar tranquilo, porque você vai estar preparado. Vou colocar outro dado aqui, se você acha que tá pouco. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, CNC, mais de 66% do Brasil está endividado. Então, imagine esse endividamento. Aqueles 66% que não se prepararam, agora estão endividados, praticamente a mesma quantidade. Então, imagine a quantidade de pessoas endividadas. Quando você está endividado, você só pensa em quê? Em pagar, em pagar, em pagar. Você não pensa em sucesso, você não pensa em desenvolver como pessoa e desenvolver como profissional, você só pensa em pagar. Você tá devendo, você fica com medo, você fica parecendo que tá fugindo da polícia, vê dinheiro entrando, fica desesperado. Oh my God, dinheiro! Meu Deus, dinheiro! Ai, dinheiro! Você fica com medo, você não sabe o que você vai fazer da sua vida, você fica perdido, parecendo louco. Quando você tá endividado, você não tem cabeça. Se prepare.
estude. Se você que está me assistindo agora ficou até o final, vou lançar um desafio aqui para você. Vamos lá, desafio especial. Se você tivesse a necessidade de utilizar R$200 ou 200 euros para quem tá aqui na Europa, hoje, se tivesse que pegar esses 200 euros hoje para usar para alguma coisa, você teria? Sim ou não? Diga a verdade, não vale mentir, hein? Se você teria, parabéns, você tá no planejamento, você tem um dinheiro guardado para emergência. Se você não tem, comece a pensar, se preocupe, porque se você tiver qualquer emergência, você não está preparado para essa emergência, beleza? Qual que é a solução? A solução é simples, você se organizar, você se preparar, você se planejar e você agir. Pegar o seu dinheiro, organizar de forma a determinar as suas obrigatoriedades, suas necessidades, suas emergências primeiro, para que depois você comece a pensar em investir, em que você coloque o dinheiro trabalhando para você e não você trabalhe para ele. Mas primeiro de tudo, você precisa se organizar, você precisa mudar sua mente, preparar seu corpo, preparar sua carteira, montar uma saúde financeira ideal para você começar a investir, começar a prosperar, ok? Então valeu, é nóis, Joe! Axé!